Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ambiente da Palavra de Deus, lembrando, como eu sempre falo, da importância de nós lermos os textos, né? De lermos os textos sagrados para também termos esse contato, essa intimidade, essa aproximação com a palavra, que você pode ler tanto na Bíblia quanto na liturgia diária, né? Se você pode, tem como comprar a liturgia diária, senão você pode ler na sua Bíblia e buscar, né, qual é a leitura do dia e tudo, para você poder ver e fazer a leitura daquele dia. Bem, hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro, o ano tá acabando, faltam 31 com 11, 40 e poucos dias, 45 dias. Uns 40 e poucos dias para acabar o ano. E essa é a penúltima semana, no caso, também desse ano litúrgico. Que na próxima semana a gente celebra Cristo Rei, celebramos a última semana do ano, depois de Cristo Rei já vamos para o tempo do Advento. Então começamos um novo ano, um novo tempo litúrgico. Bem, a liturgia de hoje ela é bem forte, né? Porque como a gente já está chegando no Advento, então o movimento de Deus no sentido de preparação e de... as leituras ficam muito mais escatológicas, né? Querendo sacudir a gente para desejar o céu e desejar as coisas de Deus. Então, a primeira leitura de hoje, a primeira leitura e o Evangelho são imensos, né? E a gente não vai destrinchar, como eu vou falando às vezes, muitos pedaços, mas a gente vai falar da ideia geral. Então a gente está no segundo livro de Macabeus, capítulo 7, que a gente vai falar da atrocidade mais feliz que aconteceu. Na verdade, uma das, porque a maior atrocidade mais feliz foi o sacrifício de Jesus na cruz, onde os homens cometeram uma atrocidade, onde os homens foram cruéis com ele, mas a crueldade se transformou em salvação. E aqui também, uma crueldade muito feliz. Por quê? Porque os 7 filhos de uma mulher vão ser assassinados porque não quiseram negar a fé. E aí, por que feliz? É uma atrocidade porque os homens são cruéis. Mas Deus tem misericórdia e Deus ama aqueles que se entregam a Ele de forma generosa. Então esses 7 filhos que se entregaram por amor a Deus, por não quererem renegar a sua fé, são felizes. Felizes por quê? Porque feliz é todo aquele que é bem-aventurado. Felizes são os santos. Felizes é quem está no céu. Então eles são felizes porque entraram pelas portas do céu pelo martírio que sofreram. E aí nós vamos ver que essa primeira leitura fala porque eles estavam no contexto da perseguição, né? A perseguição de Antíoco. E a perseguição obrigava os cristãos a abandonarem a fé. Abandonar a fé, a profanar preceitos. Mas esses jovens eles vão preferir morrer a abandonar os seus preceitos. E aí fica uma primeira reflexão para nós. Nós estamos vivendo um tempo, não de perseguição direta à fé, mas estamos vivendo um tempo onde a gente vai civilmente, familiarmente, encontrando motivos para abandonar a fé. Onde todo mundo duvida de Deus, onde todo mundo diz, como é que esse seu Deus que não faz nada, se você tem esse Deus e o mundo tá assim, você tem esse Deus e tem gente morrendo. As pessoas vão colocando tudo na conta de Deus. As pessoas estão morrendo pela corrupção dos homens. As pessoas estão morrendo pelas guerras que os homens estão fazendo. Deus não está fazendo guerra com ninguém. Mas são os homens, pelo egoísmo, pela ganância, pelo apego ao dinheiro, pelo apego a terras. Começa a matar. E aí tem guerra que mata. Alguém quer mais dinheiro do que o outro. E aí acaba roubando e aí vem a desigualdade social, e a fome, e a miséria. E tudo isso vai se desenvolvendo. Mas a gente não pode dizer que é Deus. Deus deixou o homem livre. Deus fez o homem livre para escolher e tomar suas decisões. E o homem de hoje tem tomado decisões muito ruins. E aí, muita gente, por achar que a culpa é de Deus, vai abandonando a fé. Mais ou menos como está acontecendo aqui. E também vão pervertendo preceitos. Coisas que são boas. Deus criou a família, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou
chamou o homem a uma vida de santidade, só que tudo isso hoje está pervertido. Eu posso viver da maneira que eu quero, eu não preciso buscar santidade, não preciso me vencer, não preciso vencer os meus impulsos, não preciso lutar para vencer aquilo que me escraviza, né? Hoje o ditame é esse, hoje a linha de raciocínio, os propósitos e a coisa vai nesse sentido. Eu não preciso me vencer, eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, eu tomo minhas decisões, e aí ir na missa domingo pra quê? Sabe? Viver a vida em Deus pra quê? Trabalhar e servir a Deus pra quê? Se tem um monte de gente falsa na igreja, e a gente vai deixando essas situações profanarem e fazerem a gente se perder. Só que na leitura de hoje, esses 7 jovens escolheram dar a vida. Mesmo tendo motivos para negar a fé, eles buscaram viver a sua fé e testemunhar. E esse testemunho chegou até nós. Então, é importante a gente entender que essa mãe, tem uma parte do discurso da mãe que é muito bonita, ó. Vendo morrer os seus 7 filhos em um só dia, suportou tão valentemente, graças à esperança que tinha colocado no Senhor. Então, olha que bonito isso. Ela perdeu seus filhos na terra, mas ela colocou eles no céu. Quantos de nós faríamos os nossos filhos renegar a fé só para fingir, como a gente via no texto de ontem, né? Que Eleazar não quis fingir, mas quantos de nós não iríamos fingir para poder agradar? E a gente ia acabar agradando os homens e desagradando a Deus. A gente ia acabar, como eu posso dizer? A gente ia acabar passando bem para os homens e ficando mal com Deus por abandonar a nossa fé. Então essa mãe, ela escolheu perder na terra os seus filhos, mas colocar eles no céu. E essa tem que ser a dinâmica da nossa vida. Eu tenho que escolher perder na terra para colocar o meu marido no céu, perder na terra para colocar minha esposa no céu, perder na terra para colocar o meu filho no céu, perder na terra para colocar até a minha sogra no céu, sabe? Até a minha sogra merece o céu, porque o céu é para todos, né? Todos merecem o céu. Então até sua sogra merece o céu. Então, essa é a maneira com que os santos vivem, entendendo que na terra não há nada para nós. O que homens ou pessoas podem nos dar nessa terra, porque também nessa primeira leitura o rei ele vai tentar com o mais jovem dizendo: eu vou te fazer meu amigo, eu vou te fazer rico, eu vou te dar muita coisa. E aí ele diz: não, eu não quero nada disso. Eu não quero perder o que é eterno, porque a amizade que ele podia dar poderia passar. Assim como amizades passam, acabam, desentendimentos acontecem, o dinheiro pode acabar, a fama pode passar, mas o céu é eterno. Então a gente precisa aprender a não se apegar e querer aquilo que passa e escolher aquilo que é eterno e que está reservado para nós. O Evangelho, de uma forma bem simples, entendendo esse Evangelho, que vai falar desse homem que sai, divide, ele partilha os bens, né, com aqueles que estão. É interessante porque ele não tinha obrigação, ele não tinha dever nenhum, não era requisito básico para ele viajar, ele partilhar os bens. Assim como também Deus não precisava de nós, ele não precisava ter criado a humanidade, mas porque ele era tanto amor, tinha tanto amor, que ele nos criou para nos amar. Então, esse homem não precisava, o rei não precisava dos administradores, mas ele quis precisar e quis partilhar com eles, para dar uma oportunidade para eles, para dar uma chance. E é essa a questão do Evangelho. Há uma oportunidade que nos foi dada. Deus nos deu uma oportunidade de buscar a santidade. Deus nos deu uma oportunidade de chancelar que queremos Ele. Deus nos deu uma oportunidade de dizer que Ele é o nosso Senhor. Deus nos deu uma oportunidade de fazer por Ele, com Ele e nele. Só que eu preciso aproveitar essa oportunidade. E o que a gente está fazendo? A gente está pegando o que Deus nos deu e gerando frutos? Ou a gente está pegando o que Deus nos deu e deixando enterrado, deixando guardado por medo, pela vergonha, pelo medo das pessoas, pelo medo de outros, pelo medo de mim mesmo, pelo respeito humano? Quantas vezes a gente não faz o que deveria fazer por medo ou respeito humano, né? E deixamos de desenvolver a obra de Deus, deixamos de fazer aquilo que Deus pede a nós, deixamos de colocar para fora essa obra maravilhosa de Deus. Então, Deus está nos dando uma oportunidade e a gente precisa aproveitar. Porque assim como há uma oportunidade, só há uma consequência. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem fez multiplicar, quem deu fruto, vai para o céu. Quem não deu fruto, vai perder até o que pensa ter. Então, assim,
a gente às vezes não está dando fruto, por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa do meu filho pequeno, por causa de... Cuidado, porque talvez você pode perder até aquilo que você pensa ter, como esse homem que perdeu aquilo que ele pensava ter, porque as moedas que ele tinha, que o Senhor tinha dado, ele tomou de volta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu, porque nós temos que aproveitar a chance que o Senhor nos deu, porque só é uma, só se vive uma vez. Não existe reencarnação, não existe outra oportunidade, não existe lei do karma. Existe uma chance, uma oportunidade que temos que aproveitar. Então vamos pedir ao Senhor essa graça. Te pedimos, Deus, a graça de sermos atentos e vigilantes para aproveitar essa oportunidade que temos, Senhor. Para aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada, para aproveitar aquilo que temos nas nossas mãos, diante dos nossos olhos. Queremos, Senhor, fazer dar frutos, todos os dons e tudo aquilo que Tu colocaste em nossas mãos, Senhor. Queremos dar frutos, Senhor, queremos devolver a Ti com graças, com júbilo. Não queremos, Senhor, ser mesquinhos ou medrosos de enterrar ou de esconder, Senhor. Quantas pessoas com dons de palavra, dons de catequese, dons de música, e que por conta de picuinhas e bobeiras, Senhor, enterraram seus dons. Mas nós Te pedimos, Senhor, reaviva os dons e dá-nos a graça de fazer frutificar. Dá-nos a graça, Senhor, de fazer com que outros Te conheçam, outros sejam alcançados. Dá-nos, Senhor, a graça de, como na primeira leitura, de testemunhar a Ti, um testemunho fecundo que perpetue para a eternidade. Que outras pessoas, Senhor, conheçam a Ti pela nossa vida. Que outras pessoas experimentem de Ti pela nossa vida. Na simplicidade de não Te negar, na simplicidade de viver uma vida cristã autêntica, na simplicidade de fazer o que devemos fazer. Dá-nos, Senhor, essa graça de fazermos o que temos que fazer, de não nos omitirmos, de não nos esquivarmos, de não irmos para outro lugar. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos todo Teu e fazermos tudo para a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.